Bem-vindo ao curso de cálculo das funções de uma variável real. Eu sou Marcos Paulo e nesse vídeo vamos estudar a continuidade da função composta. Acompanhe comigo. Vamos começar com a definição de função composta. Então, consideremos duas funções f e g, de modo que a imagem de g esteja contida ou seja igual ao domínio de f. Com essas duas funções, nós podemos criar uma terceira função, representada aqui pelo símbolo f bola g, ou f composto com g de x, cuja lei é f de g de x. Então, nota que aqui nós temos, digamos, uma função interna, que é a g, e uma função externa, que é a f. Então, você tem que entender que o conjunto imagem da função interna tem que estar contida no domínio da função externa, a f, para você ter a função composta. E esse x aqui, ele vem do domínio de g. Então, a função composta de f com g. Aqui eu tenho uma representação esquemática, eu coloquei três conjuntos a, b e c. E aqui a gente vai formar duas funções. A função de a até b, que associa x a y, essa função a gente vai chamar de g. Então, o g de x é igual a y. Y é a imagem de x pela função g. E uma segunda função, que é de b em c, que a gente vai representar pela letra f, que ela pega esse y, ou seja, g de x, e associa ao elemento f de g de x no conjunto C, que é o contradomínio da função f. E aqui a função composta, f bola g, é a função que vai de a até c, sem passar por esse intermediário aqui, o conjunto B. Vamos ao nosso primeiro exemplo de função composta. Vamos pegar as funções g e f, ambas definidas em R, e pelas leis g de x igual a 4x e f de y igual a cosseno de y. Então, aqui, claramente, g e f cumprem com a condição de imagem de g contida no domínio de f. Afinal de contas, trata-se do mesmo conjunto aqui. E por isso nós podemos construir a composição de f com g. Então, por definição, f bola g é f de g de x, mas g de x é a lei 4x, e daí eu fico com f de 4x, e por fim, esse 4x eu substituo na variável independente da f. Veja que esse g de x, então, será colocado no lugar do y, exatamente como eu falei aqui na representação esquemática. Então, 4x colocado bem aqui vai resultar em cosseno de 4x. Está aí a composição de f com g. Se você prestar bem atenção aqui nesse exemplo, a variável independente da função g é x e a variável independente da função f é y. São letras diferentes, porém, a gente poderia usar a mesma letra para representar a variável independente nas duas funções, de modo que esse exemplo 2.5 poderia ser reescrito com f de x igual a cosseno de x, o que daria na mesma. Mas como era o nosso primeiro exemplo, eu quis fazer essa diferenciação, até para não causar um tipo de confusão no início. Então, voltando para cá para a definição, como eu te falei aqui, essa condição de imagem de g contida no domínio de f é essencial para você construir f bola g. Se fosse o contrário, g bola f, a imagem de f teria que estar contida no domínio de f. E por causa disso, apesar de eu conseguir fazer aqui f composto com g, nessa condição desse diagrama não é possível fazer g composto com f. Os dois tipos de composição só podem ser feitas se as funções forem definidas no mesmo conjunto. E é o caso do exemplo 2.5, porque ambas as funções estão definidas no conjunto dos números reais. Aliás, coloca aqui nos comentários para mim, por favor, como seria a g bola f com as funções do exemplo 2.5. No exemplo 2.6, nós vamos pegar duas funções f e g, ambas definidas em R, justamente para a gente poder fazer as duas composições. A lei da f é
2x mais 3 e a lei da g é x ao quadrado menos 5x mais 6. Vamos começar com f bola g de x. Então, na lei da f, eu vou substituir g de x, ou seja, colocar a expressão x ao quadrado menos 5x mais 6, onde tem a variável independente da função f. Na função f a gente multiplica por 2 e soma com 3, então fica 2 que multiplica x ao quadrado menos 5x mais 6 mais 3, e fazendo as contas, dá 2x ao quadrado menos 10x mais 15. Agora vamos fazer a composição contrária. G bola f de x, que por definição é g de f de x. Aí eu troco aqui o f pela lei dele, que é 2x mais 3, e aqui, onde aparece a variável independente da função g, eu vou colocar a expressão 2x mais 3. Então, eu tenho o quadrado da soma e eu vou deixar para você concluir que g composto com f é igual a 4x ao quadrado mais 2. Como você pode observar, as funções que nós acabamos de construir são claramente diferentes, por isso eu vou deixar registrado aqui nas observações também que a composição de funções não é comutativa. Então, nem sempre você pode fazer as duas composições e quando consegue fazer, não há garantia de você obter o mesmo resultado. E agora que a gente já conhece um pouquinho sobre função composta, vamos estudar o limite da função composta. No Teorema 2.7, a gente tem uma função g que tende para b quando x tende a x0 e uma função f que é contínua em b. Então, nesse caso, o limite da função composta, f bola g de x, quando x tende a x0, é f de b. E como a gente viu aqui, b é o limite da função g, por isso também pode ser reescrito como f do limite de g de x quando x tende a x0. Em outras palavras, é possível você atravessar a palavra limite para a função interna da composição. Em uma representação esquemática, nós temos aqui o x tendendo a x0, esse x pela função g, a imagem g de x, o g de x tende a b quando x tende a x0, por hipótese, e nós vamos provar que o f de g de x tende para f de b quando x tende a x0. Para isso temos que estabelecer que para todo epsilon maior que 0, existe um delta que também é maior que 0, de modo que 0 menor que módulo de x menos x0 menor que delta implica f bola g de x menos f de b em módulo menor que epsilon. Ou seja, vamos partir pela definição de limite. Vamos começar abrindo aqui a hipótese sobre a função contínua f em b. Então, o limite de f de y quando y tende a b é f de b. Então, aqui você já está vendo que eu estou fazendo uma diferenciação entre as variáveis independentes, tanto de f quanto de g. Essa condição também significa que para todo epsilon maior que 0, existe um delta1 que é maior que 0, de tal maneira que 0 menor que o módulo de y menos b menor que delta1 implica f de y menos f de b em módulo menor que epsilon. Condição que eu vou chamar de 1, e abrindo a hipótese sobre a função g, o limite de g de x quando x tende a x0 é b, equivale a dizer que para todo delta1, o mesmo delta1 que a gente conseguiu encontrar aqui, existe um delta maior que 0, que faz com que 0 menor que módulo de x menos x0 menor que delta implica módulo de g de x menos b menor que delta1. Essa aqui vai ser a nossa condição 2. Agora, em relação à condição 1, a gente vai trocar o y por g de x, conforme eu mostrei que é possível bem aqui. Daí, podemos dizer que para todo epsilon maior que 0, existe um delta1 maior que 0, de tal maneira que o módulo de g de x menos b, ficando entre 0 e delta1, acarreta que f de g de x menos f de b em módulo é menor que delta, que é a nossa afirmação 3. E agora a gente vai combinar as afirmações 2 e 3 do seguinte modo. Dado qualquer epsilon maior que 0, existe um delta que é maior que 0, de tal maneira que 0
menor que módulo de x menos x0 menor que delta implica o módulo de g de x menos b menor que delta 1. Só que esse pedaço aqui que a gente acabou de ler, que está na afirmação 2, também é parte da afirmação 3. E a afirmação 3 quer dizer que esse módulo aqui implica no módulo envolvendo f de g de x. Por isso eu consegui construir essa sequência e, claro, f de g de x é a composição de f com g de x, concluindo a demonstração do teorema. E aqui está um exemplo onde a gente pode aplicar o limite da função composta. Calcular o limite quando x tende a 2 da raiz quadrada de x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2. Aqui a gente precisa decompor essa função, de modo que você tenha uma função dentro de outra, que é justamente a ideia da função composta. Então, por exemplo, a gente faz aqui f de x igual a raiz quadrada de x e g de x igual a x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2. Pode observar que quando você faz f bola g de x, ou seja, coloca a função g dentro da função f, aqui a função g, eu vou trocar esse x aqui, e aí eu vou colocar a fração dentro da lei da função f. E aí você tem a função da qual a gente vai calcular o limite. A gente viu que a função raiz enésima é contínua, no exemplo 2.2. Está aqui o card aparecendo para você recapitular essa aula. E quando nós estudamos limite, a gente calculou no exemplo 1.8 o limite de x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2 quando x tende a 2. Já deve estar aparecendo aqui o card para você acompanhar. E nota que esse limite aqui deu igual a 4. Então, pelo teorema do limite da função composta, a gente pode pegar esse limite aqui, atravessar dentro da raiz, que significa passar para a função interna, que é a g, ficando o limite da raiz, do exemplo que eu citei agora há pouco, esse limite é igual a 4, e a raiz quadrada de 4, é claro, é 2. Portanto, o limite da raiz de x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2, quando x tende a 2, é 2. E agora, do teorema 2.9, nós vamos provar a continuidade da função composta. Dadas duas funções f e g, de modo que a imagem de g está contida no domínio de f, que é a condição para a gente construir f composto com g. Caso a função g seja contínua em x0 e a função f seja contínua em g de x0, então a composição também é contínua em x0. Fazendo com que composição de funções contínuas também seja função contínua. E é bem fácil provar isso, veja. Se g é contínuo em x0, então o limite de g de x quando x tende a x0 é g de x0. Agora, se f é contínua em x0, vamos calcular aqui o limite da composta. Pelo limite da composta aqui, é limite de f de g de x. Mas a gente sabe que f é uma função contínua. Então, a gente tem esse limite aqui. Olha aqui o limite da função composta. A gente tem uma função contínua em b, que é justamente o limite da função interna. Então, você pode atravessar a palavra limite para a função interna, que é o que está acontecendo aqui. A gente tem uma função que a gente conhece o limite e no resultado desse limite, a função é contínua. Então, pelo limite da função composta, a gente atravessa a palavra limite para a função interna g. E como g é contínuo em x0, então o limite é g de x0. E f de g de x0, que é o resultado que nós temos aí, é precisamente o resultado de f bola g aplicado em x0. Então ficou provado que o limite é igual à imagem. De que função? Da função composta. Portanto, a função composta também é contínua. Para finalizar, eu vou colocar aqui para você uma coisa que eu estava devendo já há bastante tempo, que é a prova dessa observação que eu coloquei quando nós estudamos as propriedades operatórias de limite. Caso você não lembre, está aqui o card também para você acessar e conferir. E esse é o teorema 2.10. Se limite de f de x quando x tende a x0 é L, aqui você sabe que o L tem que ser maior do que ou igual a zero para qualquer n natural.
ou L menor que zero quando o N for ímpar. Nesse caso, o limite da raiz enésima de f de x é igual à raiz enésima de L. Então vamos aqui observar para a função g como sendo a função g de x igual a raiz de x. Fazendo aquela decomposição que a gente fez agora há pouco, g bola f de x, ou seja, g de f de x, pode ser vista justamente como a função da qual a gente está querendo calcular o limite, raiz enésima de x. E a raiz enésima, novamente puxando aqui o exemplo 2.2, a raiz enésima é contínua. Daí, a nossa raiz enésima, como eu falei aqui em cima, é a função composta. E nós temos aqui uma função contínua g, que é a função externa. A função f é a função da qual a gente conhece o limite. Então, a gente pode atravessar a palavra limite para dentro da função interna. Mais uma aplicação do teorema do limite da função composta. Agora, limite de f de x quando x tende a x0 aplicado na função g é a raiz enésima do limite de f de x quando x tende a x0, e nós já sabemos que esse limite é L, então o limite da raiz enésima de f de x é a raiz enésima de L quando x tende a x0. Beleza? Depois de muito tempo a gente conseguiu estabelecer esse resultado, mas foi toda uma construção que precisou ser feita. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar, curtir e comentar. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui no comentário, eu respondo para você com o maior prazer e compartilhe com seus amigos. Ative o sininho se você ainda não for inscrito, assim você fica sabendo quando é o próximo episódio deste curso e qualquer outra aula que surgir aqui no canal. Eu sou Marcos Paulo, até a próxima e bons estudos.